queridos! Muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno Criador te alcance poderosamente, amém? Não te escandaliza não, hein? Tô fazendo aqui hidratação no cabelo, botei aqui um produto, né? Então, não te escandaliza, porque, né, tá meio feinho assim, mas o que eu vim falar não é isso, então não tem importância, tá? Ó, eu estou aqui com a poderosa palavra do nosso Criador, a preciosa, a bússola da nossa salvação. E nós vamos ler hoje Isaías 46, versículo do 8 em diante, que diz assim, é o versículo 8 que diz: Pecadores, lembrem disso, pensem bem e tenham juízo. Lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam que eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio, anunciei as coisas futuras. Eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e tudo o que havia resolvido fazer. Tá vendo aí? O Eterno, ele nos traz através dessa palavra, para mim e para você, um alerta acerca das coisas que ele já falou. O Eterno, ele também tem pressa em realizar o propósito dele. Quando nós temos pressa de realizar algo, a gente cria meios, a gente vai por meios e situações que nos levem a conquistar aquilo. Um meio é o trabalho. Nós fazemos o quê? Nós trabalhamos e conquistamos o que nós desejamos. No plano espiritual, o Eterno também está movimentando todas as coisas para que o seu plano se realize. Não pense você que você somente tentar e cair e não ser firme no teu propósito, tá fazendo, enchendo os olhos do Criador. O Criador, ele não enche os olhos por conta da minha ou da sua tentativa, do meu ou do seu deslize. O Eterno, ele considera as nossas atitudes, porque a nossa atitude é o fruto externo do que foi semeado no plano espiritual. Então, se eu e você somos de salvação, o nosso fruto é fruto bom. O nosso fruto é fruto de arrependimento. O nosso fruto é fruto para a salvação. Considere a palavra que diz: lembre disso, pecador. Não te esqueça. Escreve na tábua do teu coração e pratica. Tá vendo aí? O Eterno está mostrando para mim e para você que tudo que ele falou está realmente se cumprindo. Isso daí não é muito longe do que nós estamos vendo hoje, né? Está se cumprindo. Só que o Eterno nos traz esse alerta porque às vezes pode ser que eu e você, e eu vou me analisar nisso, esteja só na tentativa e não tenha dado o passo firme. Ou seja, o inimigo tá lá diante dele dizendo: olha, Marilene tá tentando isso e não tá conseguindo. Ó, Marilene, posso entrar na vida dela? Posso confundir ela? Ó, e é assim que o inimigo faz. O alerta do Criador para nós hoje é para a salvação. E o Eterno, olha só como o Eterno é grande. Veja só aqui o que diz o versículo 12, olha só. Gente teimosa, escute aqui. Vocês pensam que a sua salvação vai demorar? Mas eu vou fazer chegar a salvação logo, logo, a qual prometi. Ela não vai demorar e em breve conseguirei a vitória. Tá vendo aí? O próprio Criador também tem essa sede de realizar, de conquistar, de ser plenamente vitorioso no plano que ele decidiu desde a fundação do mundo. Enquanto nós estamos só na tentativa, sem firmar nossa fé, a gente, além de estar dando lugar para Satanás, a gente vai ser pego de surpresa. E o Criador não quer que no raiar dele nós venhamos ser pego distraídos, desapercebidos. Posso contar um testemunho para você? É rapidinho, só para edificar a sua fé. Ontem, eu não tenho horário aqui para poder sentar e meditar na palavra, né? Não tenho horário. Mas eu trato aquele momento como um momento para o Criador. Eu procuro
não me distrair. E eu tô nessa fé de ler e estar envolvida com a palavra do Eterno. E ontem eu estava aqui buscando ao Criador, lendo a palavra, e eu não consegui entender a palavra. Eu lia, sabe como você pega uma folha assim em outra língua, em inglês, sabe? E você não consegue ler? Pronto, era eu ontem. Aí eu, agoniada, de repente veio uma irritabilidade dentro de mim, uma impaciência, do nada, sabe? Eu levantei, fiz uma oração, aí veio assim na minha mente, olha só como Satanás é sujo. Veio na minha mente assim, vai lavar roupa, depois você lê a palavra. Aí eu falei assim, não, meu pai, tá repreendido, em nome do Eterno esse pensamento, eu vou ler a palavra. E eu sentei para ler a palavra. E de novo veio aquela irritação, e isso era algo dentro de mim, não tinha nada acontecendo. Dentro de mim, aquela irritação, aquele nervosismo, e eu não entendia, e eu não conseguia ler, e eu mudava o capítulo, o livro, e não conseguia ler. Eu levantei, fiz outra oração, aí veio assim na minha mente, vai fazer comida. E eu não, e persistindo. Veja que o inimigo, ele tentou várias vezes me desviar daquele propósito que eu tinha de ler a palavra. Por várias vezes isso aconteceu, não foi uma nem duas. Por várias vezes eu fechava a Bíblia, falava, ai meu pai, tem misericórdia, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, essa irritação está repreendido. Aí quando eu abria a Bíblia eu não conseguia ler, não conseguia entender. E eu insisti muito, até que a misericórdia do Eterno se levantou sobre a minha vida e o Eterno me fez vencedora. Eu consegui estudar a palavra. Tá vendo aí? Então, a tentativa, ela segue de uma certa... Não é uma... Ela segue em persistência, em insistência. Então, a tentativa, eu percebi no que aconteceu comigo, que ao tentar, nós somos tentados pelo inimigo a desistir de cumprir o nosso objetivo. E se você dá trela, por exemplo, se eu desse trela para ir fazer o que aqueles pensamentos que não era do Senhor, que era do mal, colocou na minha mente, se eu fosse fazer aquilo, eu estava o quê? Me distraindo. E com certeza eu ia desviar o foco e aquela palavra não ia ser lida e o Eterno não ia falar comigo. A minha persistência, a minha insistência de orar, de levantar, de abrir a Bíblia, sabe, de repreender o mal, valeu a pena, porque eu li, eu compreendi e li bastante para a glória do nosso Criador. Então, isso aconteceu comigo e de repente pode estar acontecendo com você também. De repente, pode ser que você esteja nessa condição em que aconteceu comigo. E aí você tem que ser forte, você tem que ser firme, você tem que mostrar para o Criador que meu passo é esse, eu vou fazer isso, sabe? Não procrastinar, não jogar para depois, não botar fora, não desmerecer. Porque se eu tivesse me distraído, o Eterno não tinha falado comigo no dia de ontem, naquela reflexão. Entendeu? Então, se apresse. Eu dei meu exemplo aqui porque aconteceu comigo. Mas se apresse em se consertar. Não fica só tentando. Se esforça bastante, se esforça mais. Eu não sou perfeita não, viu? Eu não sou perfeita não. Mas o Eterno me deu graça e eu venci. Se o Eterno não tivesse comigo, de fato eu não ia vencer. Porque a própria palavra diz, olha, sem mim, diz o Eterno, nada você pode fazer. Mas a persistência vai mostrando o fruto que tem dentro de você. Não, eu vou fazer, eu vou persistir, eu vou ler. Tá repreendido, eu não vou lavar roupa agora, tá repreendido, não vou fazer comida agora, tá repreendido. Não, isso aí é distração, não. Até que o Eterno se levantou em meu favor e me deu graça. Se apresse, meu querido e minha querida, em firmar o teu propósito, porque a luz da aurora está para raiar, a volta do Eterno está para acontecer a qualquer momento.
E só vai ser pego distraído quem não tiver na fiação. Quem de fato não tiver dando crédito à bússola que nos leva à salvação. Tá vendo aí? Então, ser crente apenas na igreja, ser crente no meio de um círculo de oração, sabe, com outras pessoas é muito fácil. Mas e ser crente quando você é tentado dentro da sua casa? E ser crente quando você tá num propósito firme e o inimigo quer te distrair? Tá vendo aí? Exige mais força. Exige mais, sabe, vigor. Então precisa de você ir contra, ir avante, sabe? Você determinar. Você se colocar ali. Eu vou fazer pro eterno e fazer. E fazer. Porque o eterno, através da palavra de Tito, capítulo 1, versículo 16, você vai entender melhor o que eu vou dizer para você. Falar apenas não enche os olhos do eterno. A gente tem que fazer. A gente tem que ter atitude. Sabe? O fruto, ele não cai muito longe de uma árvore, não. Os nossos frutos, ele tem que ser liberado. Ó, tá vendo aí? Essa situação que aconteceu comigo, ó, um fruto foi liberado, o quê? Da persistência. Não, eu vou fazer e foi liberado um fruto. Quer dizer, você tem que ter muita força, você tem que remar e remar sozinho com um monte de gente na canoa, assim, ó. Botar muita força. Porque o inimigo não tá pra brincadeira nesses últimos dias, não é verdade? E dá pra falar mansinho com esta palavra? Dá pra desmerecer esta palavra? Dá pra fingir que o eterno não tá falando com a gente? De fato, vamos colocar a mão na consciência. Como a própria palavra disse, né? Vamos ter juízo. Amém? O eterno te abençoe. O eterno continue falando contigo. Leia a Bíblia, te esforça. A gente leu hoje Isaías 46, do 8 em diante, mas aí você lê mais, você se aplica e lê mais. Vai se aplicando, não se confunda, não se distraia e a salvação virá sobre nossas vidas. O eterno te abençoe e tenha um ótimo Shabat. Aleluia!